Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Meus irmãos, a paz do Senhor. Sou irmão Silas, a sua irmã Norma, a sua irmã Quilinha. Graças a Deus, Deus tem dado à igreja oportunidade de estar aqui nesta manhã para nós estudarmos mais uma porção das Escrituras. Isso é coisa maravilhosa da parte do nosso Deus para nossas vidas, que Deus concedeu aos pioneiros, aos pais da igreja que aprenderam com os apóstolos, no domingo de manhã se reunirem para o estudo da palavra do Senhor. Depois, com o advento das lições da escola bíblica dominical, a liderança adotou o sistema e, graças a Deus, Deus deu sabedoria ao missionário Gunnar Wingren de formarem a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, para eles produzirem para o Brasil as lições no sentido de padronizar o ensino. Essa era a grande preocupação. O Brasil muito grande, as igrejas espalhadas pelos estados, as informações demoravam para chegar, eram por cartas, por telegramas, e graças a Deus que já na Convenção Geral de 1930, esse assunto já era pacificado para todas as Assembleias de Deus no Brasil. E hoje, graças a Deus, quando a gente estuda uma lição do Amazonas ao Rio Grande do Sul, a igreja estuda a mesma lição. E Deus deu graça que essas lições são levadas para outros países lusofônicos, outros países também de língua portuguesa, e também são ofertados na língua espanhola. Para muitos países que falam espanhol, utilizam a nossa mesma lição. Esse trimestre nós estamos sentindo falta, mas se Deus quiser, já no próximo trimestre nós iremos normatizar, né, irmão Elton? Deus quiser, o assunto vai ser sobre a biografia do patriarca Jó, e nós vamos aprender bastante sobre a vida daquele servo do nosso Deus. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 499. O hino 499 é um hino que nos fala da importância da Bíblia. Santa Bíblia para mim, és o meu tesouro, sim. Tu repreendes meu falar, me exortas sem cessar. Então esse hino vai falando de uma série de coisas boas que a Santa Bíblia opera na nossa vida, né? Graças a Deus por isso. 499. Santa Bíblia para mim, és o meu tesouro, sim. Tu contens a lei de Deus
cessar. Alumias os meus pés e me guias pela fé para as fontes de amor do bendito Salvador. És a voz dos altos céus, do Espírito de Deus, que vigor pra alma dá quando em aflição está. Me ensinas triunfar dentre os mortos do pecar, por tua santa letra sei que com Cristo reinarei. Eu que tão indigno sou, por tua luz ao céu eu vou. Santa Bíblia para mim, és o meu tesouro, sim. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Tua santa letra sei que com Cristo reinarei. Eu que tão indigno sou, por tua luz ao céu eu vou. Santa Bíblia para mim, és o meu tesouro, sim. Louvado seja Deus. Que bênção podermos ter em nossa casa, em nossa igreja, um exemplar da Bíblia Sagrada. A história diz que quando Martinho Lutero tinha autorização para ir à sala onde tinha um exemplar da Bíblia fixado por uma corrente à mesa, e ele podia abrir, ele dizia assim: se a divina providência concedesse um livro desses só para mim, né? E Deus atendeu sua oração, e foi Ele que traduziu o Antigo e o Novo Testamento para o alemão e deu a Bíblia ao seu povo, né? Quando há um sonho, Deus trabalha, e graças a Deus por isso, que Deus também concedeu ao pastor João Ferreira de Almeida traduzir para o português a Bíblia Sagrada. Numa época em que a perseguição contra a igreja era tão grande, e a Inquisição perseguindo, a Igreja Católica perseguindo o pastor João Ferreira de Almeida para matá-lo, ele conseguiu terminar o Novo Testamento e o Velho Testamento até Ezequiel, em Jakarta, onde é na Indonésia hoje, onde fizeram depois um monumento a ele quando ele veio a falecer. Mas como a Inquisição não conseguiu pegá-lo para matá-lo, foram lá e destruíram o monumento que fizeram em sua homenagem para tentar tirar da história esse nome. Mas como
juntar um saco de penas espalhado pelo vento. Seu trabalho já tinha prosseguido, seus amigos pegaram de Ezequiel para frente e terminaram Ezequiel, Daniel e os 12 profetas menores. E hoje, as quase 10 nações do mundo que falam português têm a Bíblia Sagrada traduzida por João Ferreira de Almeida. Deus sempre usou os seus vasos, Deus sempre usou os seus servos. Nós iremos nos colocar em pé, agradecendo a Deus pela vida dos irmãos que vieram, dos jovens que vieram. O culto hoje será na responsabilidade dos jovens. E à noite o culto, Deus tem um plano especial para você também, internauta. Já sente no seu coração de participar do culto conosco, porque é assim que o Senhor tem trabalhado em nosso favor, né? Cada domingo um grupo da igreja vai se responsabilizando pelo culto, até podermos ter o culto presencial com toda a igreja. Esse é o nosso grande desejo. Nesta manhã, o presbítero Tiago Lucas, que é o nosso superintendente, irá trazer para nós a lição da palavra de Deus. Eu quero pedir a nossa irmã Lauremi para que nos dirija a Deus em oração, e logo após o servo do Senhor estará com liberdade para ministrar a palavra que Deus já colocou em seu coração. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Você que nos acompanha de casa, bom dia, paz também. Essa manhã fria de agosto, né? O Senhor nos permitiu mais uma vez estar aqui para compartilhar com os irmãos uma porção da sua palavra. Nós vamos seguir a revista que foi disponibilizada nesse momento que estamos vivendo de pandemia. A leitura bíblica em classe, para os irmãos já irem achando, se encontra no livro de Neemias, no capítulo 5, do versículo 1 ao 6. Neemias, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 1, depois vamos para o versículo 6 ao 12. Então vamos ler o versículo 1, depois do versículo 6 ao 12. O título da lição está escrito assim: as causas da desunião devem ser eliminadas. As causas da desunião devem ser eliminadas. O texto áureo nos diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A verdade prática nos diz: a união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. A união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Eu leio um, os irmãos leem um outro. Neemias 5, versículo 1, depois a gente vai pular para o 6 até o 12. O versículo 1 diz assim: foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Versículo 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor, e estas palavras, muito me
E considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: usura tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vós exigistes dele. Versículo 12, todos juntos. Então disseram: restituí-lo-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e eu fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Os irmãos podem sentar. Nossa irmã Lauremi já orou. A lição da manhã deste dia é oportuna às nossas vidas. Ela é bem simples em sua essência, mas de grande proveito para a nossa prática cotidiana quanto cristão. Nós temos aprendido no livro de Neemias alguns assuntos, e no capítulo 5, a gente vê algumas lutas que ele travou na construção desse muro. E essa luta aqui é uma luta numa questão social que a gente vai aprender na manhã deste dia, e que a gente vai poder tirar alguma lição prática, Quem tem a revista sabe aí da introdução, diz assim a introdução. A introdução é bem grandona. Veremos nessa lição um conflito que surgiu entre diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado. Essa é a introdução, Então a gente vai falar de um problema social e divisões de classes, Essas classes são sociais e como o problema foi solucionado. De um modo geral, uma das coisas que divide as classes hoje em sua sociedade é o poder aquisitivo. Pessoas com poder aquisitivo um pouco maior frequentam lugares diferentes, têm ao seu redor amizades diferentes, desfrutam de um conforto diferente. Então, de uma certa forma, o poder aquisitivo, ele divide as classes sociais, E aí, nessas divisões, a gente tem vários olhares, por assim dizer, de uma forma trabalhista, o operário-patrão, E assim por diante. A lição desta manhã tem esse cunho social e uma questão de justiça, por assim dizer. O tópico 1, o título dele, diz assim: a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. A união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Qual era a base desta união? A união dos judeus. Todos eram do mesmo povo e confessavam a sua fé no único Deus verdadeiro. O altar havia sido renovado, o templo levantado e o culto a Deus restaurado conforme os ritos do rei. Então a gente vai nesse tópico 1 caracterizar o povo e o que eles tinham em comum. Então eles eram o mesmo povo, confessavam a mesma fé no único Deus, tinha-se havido renovado o altar,
o templo tinha sido levantado e o culto a Deus também. Todos haviam experimentado o despertamento que se havia iniciado pelo rei Ciro. Todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém. Então a gente está caracterizando um povo. Em umas lições passadas a gente disse superficialmente que o que define um povo é a sua cultura. Sua cultura. Então nós somos cristãos por crer em Jesus e na obra de salvação iniciada, né, desde os tempos, mas executada, por assim dizer, na cruz do Calvário. E isso nos caracteriza como povo, como cultura. Esta união entre os judeus simboliza a união que deve haver na igreja de Deus. Nós só estamos aqui na manhã deste dia porque nós somos um povo e professamos essa fé, com toda a nossa dificuldade que nos é peculiar. Jeito de ver as coisas, uns falam muito, outros falam pouco, uns moram em um lugar, outros em outro, cada um do seu jeito. Mas o que nos une aqui é Cristo. Esta união entre os judeus simboliza a união que deve haver na igreja de Deus. Leia para a gente, fazendo favor, quem achar aí, Gálatas 6, versículo 15 e 16. Nós não vamos estender, a hora vai passar bem rápido, assim a gente espera. Daqui a pouco a gente já está terminando. A lição é bem prática. Gálatas 6, 15 e 16. Diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Paz e misericórdia sobre ele e sobre o Israel de Deus. Também na igreja há muitas coisas unificantes. Todos experimentaram um novo nascimento. Todos que nasceram de novo amam aos que são nascidos por ele, Jesus. Todos na igreja são aproximados uns dos outros, porque Cristo derrubou o muro da separação que havia entre gentios e judeus, tornando-os uma verdadeira família de Deus. Esta união não se baseia em nacionalidade, nível social ou cultural, mas todos são um em Cristo. No meio da igreja opera o Espírito Santo, o qual faz com que todos se tornem um coração e uma alma. Quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude e então ela se torna uma antessala do céu. Consideremos algumas bênçãos decorrentes da união. O que o autor fez aqui foi caracterizar o povo judeu, e a gente leu aí, mesmo povo, confessava a mesma fé, um único Deus verdadeiro, o altar tinha sido renovado, o templo levantado e o culto tinha se iniciado. Ele está fazendo alusão com a gente. Esse lugar que nós desfrutamos, chamado igreja, algumas coisas aqui nos unificam. Entre eles, os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Muitos crentes vivem cercados de pessoas que são contrárias à sua fé. São alvos de crítica e de isolamento, seja no trabalho, na escola ou na família. Eu não sei quantos dos irmãos já passaram por essas situações, mas muitas vezes, no trabalho, na escola, algum parente nosso que não serve a Deus, a gente serve de motivo de chacota, por assim dizer, né? Eles tentam de alguma forma brincar com a gente e nos pormenorizar por ser crente. Os jovens em sua fidelidade a Deus, por não saírem, por não participarem de certos momentos, por prezarem seu corpo, enfim. E a nós, adultos, também sofremos por diversas formas, né? Alguns sofrem porque
algum parente acha que não deve entregar dízimo, não deve entregar oferta, acha que está perdendo a vida porque deveria estar vivendo outras coisas no mundo, quando na verdade está aqui na igreja. E a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que isso não é verdade. Quando a gente sofre esses ataques do lado de fora da igreja, aqui a gente se encontra. Aqui a gente vê que nós somos um em Deus, que essas aflições que eu passei, o meu irmão do meu lado também passou. E aí nós nos fortalecemos em Cristo. Então, esse ambiente aqui, o autor está falando aqui, que ajuda a gente. São alvos de crítica e de isolamento, seja no trabalho, na escola, na família. Que riqueza, então, é chegar à igreja e encontrar um ambiente fraternal e a união que predomina entre os irmãos. Eu não sei de uma outra forma que eu conheceria alguns irmãos que aqui está presente, a não ser conforme, se não fosse pela igreja. Eu não sei se eu teria liberdade de abraçar o irmão Neucelino lá na porta, se ele não fosse crente e nem eu crente. Entende? Eu não sei se eu poderia chamar ele Elton de tio Elton, se ele não fosse crente e nem eu crente. Chegar perto do nosso segundo vice, né, evangelista Valdestino, e abraçar ele, da paz do Senhor, se a gente não fosse crente. Então, como que o Evangelho, ele muda a gente de forma a nos tornarmos uma grande família de fato, de verdade. Chegar perto de uma irmã, igual a irmã Lauremir, irmã Sônia, e dar a paz do Senhor, abraçar, perguntar como é que está. Isso é obra da cruz do Calvário. É essa união que Cristo pregou entre os discípulos, entre os apóstolos. É essa união. Prosseguindo a leitura, na igreja levamos as cargas um dos outros. E aqui é um ponto um pouco crítico, porque dependendo dos outros que a gente for contar nossas cargas, né, ou dividir, tadinho, o outro está tão sobrecarregado, né, e às vezes ele está doido para dividir a carga dele com alguém também, a gente chega lá e divide com ele. Então, é aqui na igreja que essas coisas acontecem. Existem cargas que cada um deve levar consigo sozinho, né? Aquela carga normal, as labutas do dia, essa aí a gente tem que segurar e procurar resolvê-las, administrá-las. Mas quando é uma luta muito grande, algo em comum na nossa vida e na vida dos nossos irmãos, aí sim devemos dividir. Existe também cargas em que podemos ajudar uns aos outros. Que bênção na hora de aperto saber que a igreja pode ajudar em oração. Tiago, ele vai nos ajudar a ter uma ideia sobre essa forma de ajudar. No capítulo 2, Tiago, capítulo 2, versículo 15 e 16. Diz assim: e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aqueitai-vos e fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Né? Então, às vezes, a gente tem que oferecer o ouvido para o irmão, que ele está doido para contar o que ele está passando. E como que isso é difícil hoje em dia, na correria do tempo, das atividades cotidianas, parar para escutar um irmão. De repente ele só quer contar, e você fica lá balançando a cabeça, é mesmo, nossa, ele só quer o seu ouvido emprestado. Tem esses casos, mas tem casos que o irmão vai chegar para você e vai pedir alguma coisa que ele está necessitado. E aqui o apóstolo Tiago falou que mantimento cotidiano. Nesse caso, você não vai orar por ele e vai mandar ele embora e falar: irmão, Deus vai prover para você, vai na fé. Não, é a hora de você fazer alguma coisa, além de prestar o seu ouvido para ouvir, ajudar de alguma forma. Sim? Irmão Silas, quer falar?
né? Ajudar de alguma forma, né? E o apóstolo Tiago nos orienta desta forma, dessa maneira. A união nos faz fortes, né? A união nos faz fortes. Uma ovelha sozinha é facilmente arrebatada, mas quando está com o rebanho é protegida. Uma pedra sozinho pode ser levada ou jogada, porém quando estiver edificada dentro do muro é mais difícil de tirá-la. A gente vê essas exemplificações, como aqui está escrito da ovelha, muito decorrente no reino animal. Quando o animal sai do bando e fica só, ele se torna presa fácil. Ele se torna presa fácil. Existem estratégias de animais marinhos que é até bonito de se ver. Um cardume de peixe, quando vai ser atacado por um predador, que eles se armam e nadam todos em círculos, como se fosse um rodomoinho, e vão indo embora. É até bonito de ver essas coisas. Os pássaros, quando estão em bando, e assim por diante. Da mesma forma, na igreja, quando estamos juntos, nós nos sentimos protegidos. Protegidos. Talvez por compartilhar, né, os mesmos pensamentos, de contar para o irmão as nossas causas, de encontrar num pastor uma pessoa que vai nos ajudar. A gente tem essa certeza de um irmão que pode nos orientar. E esse lugar aqui, ele é para isso. Ele tem essa função. Não tem outra forma de participar desse lugar a não ser por meio de Cristo. Não tem. O presbítero Zé pregou uma vez, e eu lembro disso, Zé, até hoje, que muitos planos humanos falharam para unificar povos. Somente a cruz de Cristo é capaz de unificar gente, povos, tribos e nações. Somente a cruz de Cristo tem esse poder e essa força. Então, eu estava estudando, Zé, eu lembrei dessa palavra que você pregou uma vez, se eu não me engano, lá na Igreja Batista em Manataíza. Não tem outra forma, tem que ser pela cruz de Cristo. Então, o autor aqui, ele caracterizou o povo judeu na construção do muro e falou da igreja, desses acontecimentos que também nos unifica, também nos torna um povo. Tudo isso por meio da cruz de Cristo. Certo? O tópico 2, né, a gente vai correr com a lição, fala que a união entre os judeus estava ameaçada. Então a gente falou desse povo, eles trabalharam na construção do muro, né? E uma das formas de unificar as pessoas também é o trabalho e as relações que essa atividade proporciona, né? É no trabalho que a gente encontra um amigo, é no trabalho que a gente pode contar com o outro, no trabalho que a gente tem um objetivo em comum, né? As relações que se estabelecem no trabalho ajudam muito a gente no que diz respeito ao lado pessoal e de amizade e de unificação. Então eles tinham acabado de construir, estava nesse clima aí. A união entre os judeus estava ameaçada. E qual era a ameaça? Qual era a ameaça? Tratava-se de uma grande injustiça social. Financeiramente, a vida dos que voltaram da Babilônia era bem difícil. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para o seu sustento, como também para pagar o imposto do governo. Tomavam emprestado dos seus irmãos mais ricos, os quais cobravam juros altos, até mesmo com usura. Usura é um juro além da conta, né? É um juro alto, além do que diz respeito à lei, por exemplo. Quando os mais pobres não conseguiam pagar os empréstimos tomados, os irmãos mais ricos executavam as dívidas. De que forma? Tomavam as casas, as terras e até mesmo os filhos e as filhas dos devedores. Então a gente acabou de falar de um povo que estava unido, desenvolveram um monte de atividade juntos e essa união começou a sofrer ameaça por causa dessa prática. E no início da lição a gente falou que uma das coisas que divide as classes sociais é o poder aquisitivo. Nesse caso aqui,
os mais ricos queriam ficar mais ricos, à custa dos mais pobres. A pessoa já não tinha dinheiro, pegava o dinheiro emprestado. O juro era cobrado além da conta. Não tinha como pagar, não, me dá sua casa. Não, me dá seu filho, me dá sua filha que pode ser meus escravos. Vai trabalhar lá em casa, vai ajudar lá. E a gente está falando de quantos povos? Um. Então, que união era essa? Em que eu vou ver meu irmão passando a necessidade e, ao invés de eu ir lá ajudar, eu vou querer tirar o pouquinho que lhe resta. É aí que sofre a ameaça à união dos irmãos. Isto, a gente acabou de ler no início aí, no versículo 1, né? Foi causa de grande clamor entre os judeus, e este assunto chegou ao conhecimento de Neemias, o qual ficou muito enfadado. Então, esse era o problema social que ele teria que tratar. Esse era o problema social que ele teria que tratar. Como se explica essa grande injustiça? Em primeiro lugar, era uma expressão de falta de amor. Falta de amor. Dos mais ricos para com os mais pobres. Desta forma, os mais ricos pecavam contra seus irmãos mais pobres, não lhes dando o devido valor. Pecavam. A Bíblia diz que cada um deve considerar os outros superiores a si mesmo e que devemos suportar uns aos outros em amor. Por falta de amor, os ricos chegaram a cobrar juros com usura, coisa proibida na lei. O Senhor, sabendo dessa capacidade humana de cometer injustiça, já tinha criado uma lei contra isso. E a gente vai ler aí, Levítico 25, e 37, que diz assim: e quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino, para que viva contigo. Não tomarás dele usura, nem ganho, mas do teu Deus terás temor, para que o teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com usura, nem darás o teu manjar por interesse. Então o Senhor já tinha advertido eles contra este pecado. Deuteronômio 24 também vai falar algo a esse respeito. 24, 10, 13, diz assim: quando emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Fora estarás, e o homem a quem emprestastes te trará fora o penhor. Porém, se for homem pobre, te não deitarás com o seu penhor. Em se pondo o sol, certamente lhe restituirás o penhor, para que durma na sua roupa e te abençoe. E isso te será justiça diante do Senhor teu Deus. O Senhor já tinha admoestado eles em relação a esse problema. Porém, não ouviram e emprestava com usura, com juros excessivos, por assim dizer. Então, em primeiro lugar, por que isso acontecia? Falta de amor. Então a gente caracterizou um povo, né? Falou do que unia eles como objetivos em comuns, e o que estava acontecendo, que estava ameaçando essa união? Era essa questão de usura, de empréstimo com juros além da conta. Por que isso? Por falta de amor. 2, atitudes dos ricos eram uma expressão de dureza contra seus irmãos, de dureza. Uma das orações que a gente faz na igreja é para Deus quebrantar o nosso coração. E como que isso faz bem para a gente? Nos torna um pouquinho mais humano, nos faz sentir um pouco a necessidade do outro, né? Parece que quando a gente é duro, a gente está mais distante,
está mais longe uns dos outros. Mas quando somos quebrantados pelo Senhor, parece que estamos mais perto, é mais quente, não é tão frio. Eles queriam ficar ainda mais ricos às custas da miséria de seus irmãos mais pobres. Não lhes importava o choro de seus irmãos. O clamor que a gente leu no versículo 1 aí da leitura bíblica em classe é clamor de choro. Pensa bem, você pegar um dinheiro emprestado, né, e aí penhorar, no quente lá da proposta, penhorar sua casa, porque a necessidade, eu não sei o que você ia penhorar, por assim dizer, mas dependendo da necessidade que você tivesse naquele momento, o que viesse na sua cabeça, de repente você falaria: vou penhorar minha casa. Tá, deu o prazo para pagar, você não pagou, vim buscar a sua casa. E quanto de trabalho que dá para fazer uma casa? Né? Para você penhorar ela e o seu credor vir e tomá-la de você. Então, isso não era motivo de festa, não tinha um clima de alegria, era tristeza. Porque aonde que essa pessoa ia morar depois? Fazendo uma analogia, pensa você, um passarinho, né, que trabalha dia e noite para fazer um ninho, né? E como eles trabalham rapidinho. E aí vão lá na árvore e faz o ninho deles. Aí vem um de nós, um ser humano, e pensa que aquela árvore está atrapalhando, que eu vou ter que fazer alguma coisa, e corta a árvore lá no decorrer do dia. De noite o passarinho vem para dormir, cadê a árvore? Cadê o ninho? Né? Pensa você, chegou o penhor, não, vim pegar aqui a casa que você penhorou. Então não era motivo de alegria, era de tristeza. O clamor que a gente leu no versículo 1 era um clamor de tristeza, de choro. Então era por falta de amor e era por dureza contra seus irmãos. A opressão faz endoidecer até o sábio. Isso está escrito em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 7. Então a gente caracterizou, mesmo que superficialmente, esse povo, né? Falou dos seus objetivos comuns, falamos da igreja um pouquinho, da união que há entre nós por causa desse ambiente, por causa de confessar uns aos outros as nossas culpas. E o autor foi discorrendo a lição e falou que essa união estava ameaçada e era um problema social relacionado a empréstimo, dinheiro, que os irmãos estavam emprestando com juros além da conta. Isso gerava penhores, quando não se pagavam, vinha executar a dívida. Por que isso? Falta de amor, dureza contra seus irmãos. Neemias solucionou o problema. Neemias solucionou o problema. De que forma ele solucionou o problema? E a gente vai ver que ele criou um plano. Reuniu o povo e lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados. Escravizados. A gente está falando de um povo escravizando seu próprio povo. Confrontou-os com sua injustiça, perguntando-lhes: vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Isso está no versículo 8, que a gente acabou de ler, ó. Neemias 5, versículo 8. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes, segundo as nossas posses, e vós outras vezes venderiam vossos irmãos ou vender-se-iam a nós? Eles já tinham resgatado alguns judeus que tinham sido escravizados, resgatado eles. Agora a gente vai escravizar eles de novo aqui no nosso próprio meio? O finalzinho do versículo diz aí, ó, então se calaram e não acharam o que responder. Porque era isso que estava acontecendo. A gente vai escravizar nosso próprio povo que a gente acabou de resgatar. Quando Neemias toma essa atitude, parece que as coisas vão ficando mais iluminadas para eles nos seus entendimentos. Neemias fez uma proposta conciliadora. Tá, nós detectamos o problema. O que a gente vai fazer? E ele propõe: deixemos este ganho, restituí-lhes hoje,
Neemias inclui-se na proposta. Ele e seus auxiliares haviam emprestado a juro. Neemias estava dentro do assunto, porém, ele não usava de usura. Ele emprestava, mas não cobrava juros altos, além da conta, do que os irmãos podiam pagar. Então era uma prática, mas o problema que a gente leu aqui em Deuteronômio, Levítico, era a usura, era emprestar além da conta. E ele propõe uma solução. Deixemos este ganho, restituí-lhes hoje. Neemias inclui-se na proposta. Ele e seus auxiliares haviam emprestado a juro. Notem bem, a juro, mas não com usura. E Neemias estava disposto a não receber os juros. Então Neemias já tinha emprestado a juros. Ele estava disposto a não receber o juro. Estava disposto. Ele deixou de fazer questão. A proposta que ele fez foi acordada, foi acatada. Restituiremos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Isso está em Neemias 5,12, a gente também leu. Neemias fez com que jurassem diante dos sacerdotes que assim fariam. Um ato simbólico de Neemias confirmou aquele juramento solene. A gente leu tudo isso. Versículo 11. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vós exigisseis deles. Qual era a taxa de juros que eles cobravam? 100º é quanto? 1% ao mês, 12 ao ano. Eles cobravam isso. E ele falou que vão restituir isso a eles. Vão restituir o 100º. Então disseram: restituí-lo-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei o sacerdote e os fiz jurar que fariam conforme essa palavra. Então, vocês vão fazer? Vão. Chamou o sacerdote e fizeram ele jurar diante do sacerdote. Versículo 13 não está aí na lição, mas diz assim: também o meu regaço sacudi e disse: assim sacuda Deus a todo homem da sua casa e do seu trabalho que não cumprir esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. Sacudir o regaço aqui é sacudir essa barra da calça aqui quando você está sentado, né? Um ato simbólico. No momento do juramento, diante dos sacerdotes. Então ele identificou o problema, ouviu o clamor do povo, isso deixou ele muito triste, muito triste. A gente leu isso no versículo 6, ouvindo eu, pois, o seu clamor, e essas palavras, muito me enfadei. Neemias ficou bastante triste, né? E pensou-se uma solução: a gente não vai cobrar o juro e não vai fazer essa questão, não. Chamaram os sacerdotes, fizeram um acordo com a palavra para assim fazer. Neemias estava tão disposto a cumprir esse trato simples, de Tosias. Então, já estava legislado, eles nem podiam ter pego. O Senhor falou que não era para pegar. Entende? Quando a gente fala de dureza de coração e falta de amor, esse tipo de visão direcionada para o outro, por que eu vou pegar a casa dele? Não tem. Ele já tinha pego. Sendo que o Senhor já tinha falado lá em Levítico e Deuteronômio: não pegues. Não pode. Entende? E aqui, essa questão de restituir o 100º, eram os juros que ele estava cobrando. Juros normal, que podia se cobrar. Além da usura, que não podia. Entende? Ele estava tão disposto
parece que ele caiu a ficha até nele, ele falou, poxa, eu tenho que ser o exemplo aqui nesse assunto. O versículo 14 do capítulo 5 diz assim, ó: também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32, quantos anos? 12, né? Do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão do governador. Ele foi governador, ele não cobrava para ser. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiam o povo, tomaram-lhe pão e vinho, e além disso 40 ciclos de prata. Ainda também os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes, também na obra deste muro, fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estão à roda de nós, se punham à minha mesa. Ou seja, ele tratava essa gente. De que forma? E o que se preparava para cada dia era, cada dia, um boi, 6 ovelhas escolhidas, também aves se me preparavam, e de 10 em 10 dias de todo o vinho muitíssimo, e nem por isso exigia o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para o bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fizeste este povo. Neemias era o exemplo, tratar dessas pessoas todas, com tanta coisa assim, né? Tinha bastante, né? Um boi inteiro, tanto de ovelha, essas aves aqui vão pensar uns frangos assados aí, né? Era bastante coisa, nem por isso ele cobrava o pão do governador. Então ele se sentiu como exemplo para falar para aquele povo, ó, eu faço assim, né? 4, e aí para a gente já terminar, né? A paz voltou a reinar entre os judeus. Quando se tem um problema no meio de um povo que vem a afetar a união, esse povo fica enfraquecido. É como se ele criasse uma doença que ele mesmo se destruísse. Isso não é sadio, isso não é legal, né? Se nós conseguimos administrar os problemas nossos, aqui da igreja, na nossa família, esses problemas locais, se conseguimos administrar ele, já está bom, né? São alguns problemas que temos. Quando vem um ataque de fora e a gente consegue administrar, está bom também. Agora, quando a gente mesmo cria esse problema dentro da nossa própria família, dentro da nossa igreja, pensa, é um desgaste muito grande, né? Muito grande. A paz voltou a reinar entre os judeus. Surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. E aí vai cobrar aqui um pouquinho dos líderes. Quando um líder do povo for ignorante, desinteressado ou negligente, o resultado poderá vir a ser uma contaminação grave. Faz parte das atribuições do ministro manter a boa ordem da igreja. Ele deve enfrentar os problemas com humildade, imparcialidade e com sabedoria de Deus. Neemias foi, neste sentido, um exemplo para os que estão à frente da obra do Senhor. Assim como Deus fez com Neemias, Ele quer fazer com seus servos hoje. Isto é, Deus quer abençoar seus servos e confirmar as obras das suas mãos. Todo o trabalho, irmãos, desenvolvido principalmente na igreja, ele precisa ter o aval de Deus. Então, se a gente vai propor alguma coisa para fazer, em primeiro lugar, deve-se ter muita oração. Muita oração. Quando se pensa, por exemplo, no encontro de orquestra, né, num culto de jovem, numa festa de irmãs, numa festa de igreja, o primeiro assunto a ser tratado é com Deus, é com o dono da obra, para saber como que vai fazer. Porque o nosso Deus, Ele é onipresente.
E não é que ele está em qualquer momento, só agora não. O ontem para ele é como se fosse hoje. E o amanhã? Também. Então, no dia que vai ocorrer a festa, Deus já está lá. Então, ele já sabe como é que vai ser. Daí a gente tem que orar para pedir a ele para a gente fazer segundo a sua, porque ele já sabe como é que tem que ser. Então, tudo que a gente for fazer tem que orar. E aí o líder, o autor está falando aqui, que ele deve buscar esse refúgio. Ele deve ter essa orientação. Por quê? Como Deus fez com Neemias, ele quer fazer com os seus servos hoje. Isto é, Deus quer abençoar seus servos e confirmar as obras das suas mãos. Problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Como se trata de um povo, nós aqui vamos falar da igreja local, como se trata de um povo que viveu em tempos diferentes por causa de nossa faixa etária, que tem famílias diferentes porque ninguém mora na mesma casa, né? Porque teve pais diferentes, avós diferentes. Se tiver algum problema, tem que ser tratado carinhosamente. Carinhosamente. A desunião representa uma obra da carne. Estas coisas entristecem o Espírito Santo. A desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos, coisas tão preciosas na igreja. Andai em amor como também Cristo vos amou. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Jesus orou para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Isso está em João, eu vou ler para os irmãos, João capítulo 17, versículo 21. Começando no versículo 19: E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, como a verdade prática nos ensinou na manhã deste dia, que a união é uma força indispensável para a igreja e é um testemunho diante do mundo, é nesse sentido aqui. Jesus orou isso, pediu isso ao Pai, para que fôssemos feitos um nele, para que o mundo também creia que ele é um com o Pai e com o Espírito Santo. Finalmente, devemos cultivar nossos testemunhos diante do mundo. A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz na igreja. Um povo desunido, muito difícil o Espírito Santo habitar ali no meio. Um povo desunido, muito difícil ter paz. E quem que consegue fazer alguma coisa na igreja sem paz? Que a gente, tendo paz, já dá um trabalhinho. Pensa bem você ter que fazer alguma coisa na igreja, um trabalho ser desenvolvido, pensando que o irmão está pensando contra você, que você vai propor alguma coisa, daqui a pouco ele vai levantar contra e vai falar, vai jogar por terra o seu projeto. Pensa bem. É difícil. Então, a união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz na igreja. E aí, a gente falou do povo, caracterizou eles, era um povo, falou do problema que tinha em relação aos empréstimos, a usura. Neemias viu aquilo, tratou do problema, falou agora um pouquinho das nossas lideranças atuais. E para a gente encerrar, vai algumas perguntas, Dentre elas, como a gente se comporta quando começamos a presenciar discórdia entre o povo de Deus? Como que a gente se comporta? Quando começa a se levantar algum murmúrio, a gente ora? Ou a gente pega aquela informação e prolifera ela, multiplica ela? E aí cada um responde por si, porque isso é pessoal.
Quando percebemos que algo pode melhorar na igreja, você está sentado aí, de repente você está observando alguma coisa que pode melhorar na igreja. Tem alguma coisa que pode melhorar? Sempre tem, né? Você sugere a melhora ou você critica? A escolha é nossa, né? E aí? Porque dependendo do que for, pode gerar discórdia, pode enfraquecer o povo. E aí é uma condição também pessoal. Você sugere? Poderia fazer assim. Nossa, o que o senhor acha? Chega para o pastor político. O que o senhor acha da gente fazer assim, assim, assim? O senhor acha que não dá certo? Olha lá, ó, já está tudo largado de novo, ninguém... Qual é a sua postura? Sugere ou critica? Quando aparece um trabalho, um serviço, que a gente sabe fazer, e a gente não faz, aí Deus levanta outro, que a gente não acha que tem capacidade, mas vai lá fazer. Aí você não fez e vai falar mal de quem está fazendo, porque você devia fazer. Entende? Essas coisas são de relacionamento. E eu estou falando da nossa igreja local, né? É nós aqui, é família. E não estamos apontando ninguém. Mas isso acontece sim ou não? Acontece. Acontece. E o que caracteriza a gente como povo de Deus, aqui a gente viu, é a nossa união. O crente, os crentes, eles têm que se ajudar. Eles têm que se ajudar. De diversas formas. Então fica para a gente essas reflexões, né? Amanda, este dia o Senhor nos preparou, frio, né? Igual está, mas bom de conversar, né? E eu dessa forma agradeço a oportunidade. Eu queria perguntar se tem algum irmão que quer complementar, falar alguma coisa, perguntar. Não? Então a gente vai se colocar de pé. Vou passar para o pastor Edmilson terminar. Antes, gostaria de pedir ao nosso irmão presbítero Eliseu para estar orando. Oh, Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade. Ainda em pé, que Deus abençoe a todos os irmãos que vieram à casa do Senhor nesta manhã, a quem não pôde vir, a nossa compreensão, mas já podemos vir mais pessoas à escola dominical, né? Já podemos vir mais pessoas à escola dominical. E guarde essa lição, guarde esta aula desta manhã de domingo. Eu estava ali ouvindo o professor falar e o Senhor vai trabalhando no nosso coração. Ele falou sobre o predador. O comentarista diz que uma ovelha sozinha é fácil de ser abatida, mas se ela estiver no rebanho é mais difícil. Uma pedra sozinha é fácil de mover, mas se ela estiver encrustada no muro é mais difícil. E eu tenho notado, tenho sentido a falta de algumas ovelhinhas aqui na central. Então vai aí o apelo do pastor a você, meu irmão, minha irmã, que está acompanhando essa lição, você que tem um parente, um amigo, irmão na fé, da nossa família central, e que está um pouco desanimado, incentive ele, convide ele para vir, fortaleça ele, porque nós temos sentido falta de muitos irmãos. E uma das estratégias do predador
no mundo animal é isolar a presa do bando, não é, professor? Isola a presa do bando, que aí fica mais fácil para a captura, ou procura aquela presa mais frágil para poder fazer o ataque fatal. Você é uma bênção aqui na Assembleia de Deus Central, mas sozinho e disperso, distante, você está correndo perigo. Venha para cá, para a nossa casa, para a gente se ajudar em nome de Jesus. Uma outra coisa interessante que o professor colocou é quando Neemias disse: também eu e meus moços estávamos cobrando juro. Ele entrou naquele sistema financeiro e quando ele percebeu, ele estava fazendo o mesmo que os outros estavam fazendo. Não é porque todo mundo está fazendo que está certo, não. A gente fala assim: eu vou fazer isso, está todo mundo fazendo? Não, não é porque está todo mundo fazendo que está certo. Quando minhas crianças eram pequenas, eles falavam isso comigo: pai, mas todo mundo faz. Eu dizia: eu não sou pai de todo mundo, eu sou pai só de vocês. Então todo mundo pode fazer, mas aqui em casa nós vamos evitar, né? Então muito cuidado, não é porque todo mundo estava fazendo que está certo. O líder estava fazendo, mas olha a humildade que um líder precisa ter. Também eu e meus moços estamos fazendo, nós vamos parar. O professor falou que era um movimento de tristeza, mas quando eles resolveram o problema, capítulo 5, versículos 13 e 14, houve um movimento de alegria que eles disseram amém e cantaram louvores a Deus. Em nome de Jesus, independente dos problemas que a Assembleia de Deus Central tiver de administrar, sempre nós vamos terminar em paz e cantando um hino de louvores ao nome do Senhor Jesus, né? Já estamos orados pelo presbítero Eliseu. Eu vou impetrar a bênção apostólica para a gente ir para casa, e o Conjunto Êxodo tem aí suas atividades ainda, não é? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os que amam e aguardam a breve e maravilhosa volta do Senhor Jesus, e que todos digam: amém. Assembleia de Deus Central, orar sempre, desfalecer nunca. Deus abençoe aos irmãos, em nome de Jesus.